olá, professores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e agora nós vamos ver qual é o objeto de conhecimento dessa nossa aula. Essa é a aula 21 e objeto de conhecimento, comunicação e argumentação com base em conhecimentos científicos, imagens obtidas por sensoriamento remoto, elaboração de diferentes teorias e o detalhamento. Lixo, conceito, tipos de lixo e tratamento do lixo. E agora vamos para a nossa aula. Muito bem, então essa nossa aula aqui falando sobre o lixo, né? Quem nunca viu uma imagem dessa passando aí pela sua rua, pelo seu bairro? Porque o lixo é, sem dúvidas, um dos maiores problemas sociais da atualidade. Algumas doenças como cólera, disenteria, giardíase, leishmaniose, leptopirose, são apenas algumas das doenças relacionadas ao lixo doméstico, né? Quem nunca viu um rato passando ali. Além disso, a destinação inadequada ela pode causar poluição de mananciais, contaminação do ar, assoreamentos, presença dos vetores, né, como por exemplo os ratos. Então, da mesma forma que a presença de aves pode causar colisão nos aviões, problemas estéticos e de odor e problemas sociais, né? A gente observa aqui também com o problema do lixo, né? Muita gente já deve ter visto uma imagem dessa aí em qualquer local da sua rua, da sua cidade. Então, é um problema muito pertinente hoje em dia na nossa sociedade. Mas aí eu pergunto, de onde que veio essa palavra lixo? Vamos ver a origem da palavra lixo. Bom, lixo lix significa cinza, né? Ela tem origem no latim que significa cinza, então lix. Na verdade, antigamente, como que surgiu, né? Antigamente na Europa, a maioria dos resíduos domésticos vinha do fogão e vinha da lareira. Então eles eram restos de lenha, restos de carvão, cinzas. Já os restos dos animais, por exemplo, eles eram utilizados para ração. Os restos de comida, eles eram utilizados para ração animal. Eles eram utilizados como esterco para horta e pomar. Então, as cinzas, na verdade, elas deram nome a todos os resíduos domésticos, porque vinham ali do fogão e da lareira. Então, domésticos e residenciais, e eles eram aproveitados na época para fabricar sabão. Só que em uma linguagem mais técnica, o lixo pode ser reaproveitado, o lixo que pode ser reaproveitado de alguma forma, de qualquer forma, passa a se chamar de resíduo sólido. Já o lixo que não pode ser aproveitado de nenhuma forma, ele vai ser chamado de rejeito. Então, a gente costuma sempre estar falando aqui de lixo, né? Não sabia que da origem. Às vezes, quando a gente fala de resíduo sólido, é aquele que vai ser aproveitado. Quando a gente fala de rejeito, é aquele que não pode ser reaproveitado, ok? Mas, no contexto geral, tudo a gente fala lixo, não é? Mas aí a gente precisa conhecer a classificação do lixo. O que é o lixo e a classificação? Existem várias classificações, trouxe aqui algumas para vocês, como por exemplo, lixo doméstico, lixo industrial, lixo hospitalar, lixo agrícola, lixo eletrônico, lixo radioativo. Então, são algumas classificações, né? O que é o lixo doméstico? O lixo doméstico é aquele conjunto de resíduos que são produzidos pelos indivíduos em suas residências, produzidos por nós. Além também porque é produzido nas unidades comerciais, por exemplo, nos comércios ou nas unidades de serviço. Já o lixo industrial, ele é formado por resíduos que são produzidos pelas indústrias, ou seja, inclui aí uma diversidade de materiais, inclusive materiais tóxicos, certo? O lixo hospitalar, ele é oriundo de unidades de saúde diversas, seja uma unidade básica de saúde ou um hospital grande. Então, ele é bastante perigoso, por quê? Porque ele pode estar contaminado com alguns patógenos. Então, muito perigoso aí o lixo hospitalar. O lixo agrícola, ele provém da unidade de produção agropecuária, por exemplo, que ali contempla materiais tóxicos também, como embalagens de agrotóxicos.
O lixo eletrônico. O lixo eletrônico é uma categoria específica de lixo que cresceu muito nos últimos anos. Então, isso equivale ao quê? A equipamentos eletrônicos diversos descartados, como pilhas, baterias, celulares, enfim. E o lixo radioativo, ele é um lixo bastante particular, né? Que ele é de lixo que ele é oriundo de materiais radioativos, que ele é considerado muito perigoso em razão da sua toxicidade. Então, essas são algumas classificações de lixos, ou seja, a gente acha assim que tudo é lixo, mas tem aqui as classificações de acordo com a sua origem, de acordo com aquele tipo de resíduo, se ele vai poder ser reciclado, não, enfim. E aí, quais são os prejuízos causados pelo lixo? Vamos ver. Observem aqui. Alguns dos prejuízos causados pelo lixo. Poluição das águas. Como, professora? Poluição das águas se é o lixo? Por quê? Pode acontecer a poluição de rios, mares, lagos, oceanos, geleiras, lençóis subterrâneos, porque o lixo vai ser arrastado, né? Aí, através das águas da chuva, vai ser arrastado até aí os rios e os mares. Então, por isso que causa o prejuízo aí causa a poluição das águas. Poluição visual. Então, você passa por uma rua, por um local em que você vê o lixo, aquilo ali você já costuma até atravessar a rua achando que já vai obter ali, perceber ali um cheiro desagradável, né? Então, ou seja, também uma das consequências causadas pelo lixo, um prejuízo, mau cheiro e odores na sua putrefação, no momento que está ocorrendo ali o apodrecimento do material, por exemplo, material orgânico. Pode acontecer o deslizamento de terra, se, por exemplo, o lixo estiver numa encosta, vai colocando lixo ali até que ocorre deslizamento de terra. Assoreamentos de rios, lagos e manguezais, além também de inundação nas grandes cidades, entupimento, obstrução de bueiros e bocas de lobos. Quem nunca sofreu em consequência de uma chuva, né? Por consequência de uma chuva. As áreas alagadas ali, por que está alagado? Porque muitos bueiros estão obstruídos com a grande quantidade de lixo. Isso também provoca prejuízos à navegação, destruição da fauna e da flora, acidentes terrestres, também aéreos, doenças através dos seus vetores, levando à morte através das águas contaminadas. Então, muito perigoso ali quando o lixo contamina as águas e aí os animais, por exemplo, vão beber aquela água contaminada, acabam morrendo. Poluição do espaço sideral, que é também chamado do lixo espacial. Poluição do ar por causa da emissão de gases, poeiras, fumaça, queimados, que é o lixo gasoso, certo? Então, aí algumas das causas, alguns dos prejuízos do lixo, né, que o lixo pode provocar, mas a gente pode fazer com que isso diminua, a gente pode fazer com que o lixo, a gente não produza tanto lixo. O que fazer? Então, é por isso que eu trago para vocês aqui os 5 R's, né? O que são os 5 R's? Bom, 5 R's são algumas ações que a gente pode fazer para diminuir aí a incidência de lixo, né? Que a sustentabilidade ambiental, que a gente pode, por assim dizer, ela se refere à utilização, por exemplo, de recursos naturais de forma responsável. E aí, por isso que eu trago aqui para vocês esses 5 R's. O que são esses 5 R's? Consistem em 5 palavrinhas que a gente pode fazer que se iniciam com a letra R. Reduzir, recusar, repensar, reciclar, reutilizar, certo? Então, são 5 ações que a gente pode tomar para diminuir aí os impactos causados pelo lixo. Por exemplo, aqui, reduzir. O que seria reduzir? Essa ela é uma ação que visa diminuir a geração de resíduos através da redução do consumo. Então, preferencie sempre comprar produtos de maior durabilidade, qualidade, para evitar o desperdício em grande quantidade. E, além disso, atente-se aos seus recursos utilizados como água e energia. Então, isso que significa reduzir, diminuir a geração dos resíduos através
da redução de consumo. Outro R seria o quê? Recusar. O que seria recusar? Ela é a segunda ação, que ela consiste em recusar a compra de produtos que causam problemas ambientais, como objetos pouco duráveis. E, além do mais, se refere a priorizar compras de empresas que têm zelo ao meio ambiente. Então, você, quando for fazer compra de algum produto, observa se aquela empresa ela contribui ali para o meio ambiente. Então, ao parar de consumir tais produtos, as empresas do ramo em questão que teriam que inovar sua tecnologia para se adequar, terão que inovar sua tecnologia para se adequar ao mercado de forma mais sustentável e assim voltar a atrair consumidores. Então, procure sempre empresas que têm normas internacionais sobre gestão ambiental, por exemplo, empresas que tenham a certificação de uma série de normas chamada, por exemplo, a ISO 14000, e desse modo a garantia que todo o ciclo de vida do produto é sustentável ambientalmente. Ok? Então, outro R, dentro desses 5, repensar. O que seria? O que consiste repensar? Essa é uma etapa de reflexão sobre suas atividades, desde a compra do produto, passando pelo modo de uso e até o seu destino final, tendo um ponto de vista sustentável, certo? Então, devendo manter um pensamento crítico constante e assim surgirão indagações frequentes. Por exemplo, realmente é necessário comprar esse produto? Então, você vai lá, tá ali no impulso de querer comprar, você tem que pensar, será que é necessário comprar esse produto, né? Será que eu preciso mesmo? Qual é o destino final desse produto? Quem foi que produziu? Como ele foi produzido? Então, realmente repensar. E aí, esses questionamentos e autocrítica darão o ponto de partida para se tornar sustentável. Então, isso que consiste em repensar. Então, é muito importante a gente repensar ali no nosso consumo. E aí, passando por esses R's, a gente chega em reutilizar. O que é reutilizar? Reutilizar consiste em dar uma nova função para um produto que seria previamente descartado, né? Então, essa etapa, ela faz com que seja desnecessário consumir novos produtos e assim gerar menos resíduos ao meio ambiente e uma diminuição de custos. Por exemplo, se você tem ali uma embalagem que você iria jogar fora, um potinho que você não quer mais iria jogar fora, você pode utilizar, reutilizar para guardar as suas coisinhas, né, suas bijuterias, para guardar ali os materiais pequenos que você pode vir a ter. Então, isso que seria reutilizar. E se por tudo isso não conseguir reutilizar, vem o processo de reciclar. Essa é a última fase dos 5 R's, que é a reciclagem. Né? A reciclagem é realizada quando não for reutilizar um objeto. Não vai reutilizar, então esse objeto pode ir para a reciclagem. O processo ele consiste em transformar resíduo em um novo produto ou em matéria-prima através do processo físico-químico. Então, é importante empregar a coleta seletiva em todas as casas para acelerar o processo de reciclagem e a tornar mais barata, sendo assim mais viável de ser feita. Então, a importância da gente compreender aí esses 5 R's para a gente pensar na sustentabilidade, né? Para a gente pensar no nosso meio ambiente. E por último aí, como eu falei para vocês, é reciclar. E por falar em reciclar, a gente pode fazer esse processo de reciclagem ali, separando, a gente pode começar com a nossa consciência, separando os materiais que são reciclados. E aí, por isso que eu estou aqui com essa central de resíduos sólidos, né, que é uma central de coleta seletiva. Muitos já devem ter visto aí essa central, que são pontos de entrega voluntária. Alguns devem ter visto na sua cidade. Então, o que é a coleta seletiva? A coleta seletiva ela é uma forma de se diferenciar o lixo diretamente do seu gerador para serem coletados com a finalidade de serem reciclados, né? Então, essa coleta ela pode ser feita de diversas maneiras. Porta a porta, através de caminhões que passam para pegá-los. Vocês já devem ter visto aí na sua cidade, né? Também você pode levar esses materiais
a um posto como esse, que é um posto de entrega voluntária, e esses postos eles podem ser feitos através de parceria com alguma cooperativa de catadores. Então, cada um pode ajudar na coleta seletiva. Basta você colocar o lixo gerado no lugar certo. Então, para isso, a coleta seletiva ela pode ser feita através da separação desses resíduos em 2 ou mais coletores, certo? O que seriam esses 2 ou mais coletores? Você vai observar como é que vai ser feito esse tipo de coleta seletiva. Então, são feitos 2 tipos aqui, separação em 2 coletores, que basta separar o lixo em recicláveis e não recicláveis. Os resíduos, por exemplo, da lixeira dos não recicláveis são levados pelo caminhão de coleta comum para o aterro de lixo, né? Os resíduos da lixeira dos recicláveis, eles têm agora um destino diferente, que é um posto aí de coleta seletiva, né? Vai obter através desse PEV, que é esse posto, que é através de uma cooperativa de catadores e o caminhão da coleta seletiva. Certo? Esse é o primeiro tipo. Então, como é que eles podem ser? Da seguinte maneira, temos aqui 2 coletores, observem aqui. Então, são 2 tipos. Esse primeiro tipo em 2 coletores. O que você vai fazer? Aí eu trago para vocês 2 coletores. Esse coletor, que é o lixeira de coleta seletiva. O que vai aqui nessa lixeira, né? O que eu vou colocar nessa lixeira? Como saber? Aqui a gente vai colocar papéis, papelões, vidros, metais, outros materiais que são recicláveis. Já na lixeira comum, o que a gente vai colocar? Resíduos de comida, biscoitos, chicletes, pó de varrição. Sabia que o pó de varrição ele vem para cá, para a lixeira comum e não para a lixeira de coleta seletiva. E outros resíduos não recicláveis. Ficou na dúvida? Se está limpo, vem para a coleta seletiva. Se está sujo, vem para a lixeira comum. Então, esse é o primeiro tipo de coleta seletiva, ok? Agora, vamos ver outros tipos de coletas seletivas. Observem aqui. Separação em 4 coletores. Em cada coletor vai um tipo de material diferente. E aí, para diferenciar cada coletor, utiliza-se um padrão de cores diferentes para cada material. Tenho certeza que também vocês já viram aí esses coletores. Ó, o metal, ele vai no coletor amarelo, certo? O vidro, ele vai no coletor verde. O papel, ele vai no coletor azul. E o plástico, ele vai no coletor vermelho. Então, não é simplesmente passar e achar que eles estão coloridinhos ali de qualquer maneira. Não, tem o destino certo. Cada um você vai colocar, cada resíduo você vai colocar no seu destino certo. Se é metal, vai lá no coletor amarelo. Se for papel, vai lá no coletor azul. Então, os materiais, quando a gente coloca tudo certinho, esses materiais eles vão chegar à cooperativa dos catadores, aí depois eles vão ser separados, eles são compactados, eles depois vão ser amarrados em fardos e vendidos para as indústrias recicladoras. Por isso, a importância de saber colocar aí todos os resíduos em seus locais certinhos. Além disso, desses 4, que são os mais comuns, existem outras cores também. Então, por isso que eu trouxe para vocês também o significado das cores dos coletores de lixo. O papelão, vai no coletor azul. Muita gente já deve ter visto na sua escola, no seu bairro, aí perto aí nos supermercados, e na área mais comum da sua cidade. Então, o azul vão os papéis e os papelões. No coletor verde, então, vão os vidros. Somente vidro de perfume, qualquer tipo de vidro vão aqui no verde. No próximo é o vermelho, vão os plásticos. Qualquer tipo de plástico você vai colocar aqui nesse coletor, desde que eles estejam limpos. Lembram? Na dúvida, o que estiver seco vai aqui para o reciclável. Outra cor que nós temos são os mais comuns, os metais aqui no amarelo. Mas existem outras cores, por exemplo aqui, marrom, vão os resíduos orgânicos, aquele lixo, resto de comida que a gente tem na nossa casa e acaba jogando. Outro coletor, o preto. Então, se você tem ali madeira, você não vai jogar em qualquer coletor. Se você vai lá e joga no resíduo, no coletor preto.
ou ali no saco preto e você já identifica que é o resíduo de madeira, certo? O branco, outro coletor, aliás, o cinza, esse outro coletor, são materiais que não são reciclados. Aí você vai colocar o cinza. O outro é o branco, são os lixos hospitalares, sabe? Aqueles lixos que eles são perigosos, então por isso que eles são jogados aqui. Então, se você, por exemplo, alguém da sua casa faz uso de remédios, de insulina, você não vai colocar em qualquer coletor, deixe separado, né? E aí espera então a coleta seletiva e está ali separadinho, você entrega ali para o caminhão da coleta seletiva. Os lixos hospitalares, né? Eles não vão em qualquer coletor. Além do mais, tem outro, que é o laranja, são os resíduos que são resíduos perigosos. E por último, o roxo, que são os resíduos radioativos. Olha só, temos bastantes cores aqui para separar esses materiais para ali serem reciclados ou não, desde que eles estejam todos separadinhos, ok? E aí eu trago umas imagens para vocês verem. Aqui, ó, nós temos pilhas, baterias, então são algumas dessas imagens, né, de celular. Então, as pilhas e baterias de celular, eles são separados de uma maneira, a gente precisa separar de uma maneira diferenciada, porque quando eles são descartados no meio ambiente, elas provocam contaminação do solo, porque pode ocorrer aí o vazamento, né, das pilhas e das baterias. Embora eles não possam ser reutilizados, esses materiais eles ganham destino apropriado para não gerarem a poluição do meio ambiente, né? Os medicamentos, eles devem ser descartados juntos, não devem ser descartados juntos com o lixo orgânico. A gente não pode colocar junto ali o remédio com o lixo orgânico. Por quê? Porque eles possuem substâncias químicas que podem contaminar o solo e a água. E, por exemplo, algumas redes de farmácia possuem pontos de coleta de medicamentos que eles não são mais usados. Sobrou ali um medicamento, você pode levar ali para a farmácia, né? Para coleta especialmente desse produto. E aí eu tenho imagens de lâmpadas fluorescentes, porque elas também necessitam de descarte especial. Por quê? Porque no interior da lâmpada, por exemplo, essas lâmpadas fluorescentes possuem vapor de mercúrio, e esse vapor de mercúrio é um gás tóxico que contamina o ar quando quebrada. Então é perigoso ali quando quebra, você observa, às vezes observa uma poeirinha, né, um pozinho branco. Por quê? Por causa daí desse vapor de mercúrio. Então algumas lojas, nesse caso de materiais elétricos ou lojas de materiais de construção, também possuem pontos de coleta desses materiais. E os lixos, esses materiais aí, as lâmpadas, e os lixos hospitalares, por que elas merecem esse tratamento especial, né? Também as pilhas e baterias, porque elas costumam estar infectadas ali com grande quantidade de vírus, por exemplo, ali os lixos hospitalares, porque nesse caso eles são retirados dos hospitais de forma específica, claro, com procedimentos seguros, e são levados para a incineração em locais especiais. Então, muito cuidado com esse tipo de resíduo, né, que a gente possa ter. Claro, o nosso resíduo de hospital, que não é de hospital em si, em caso que a gente tenha são os medicamentos, separadinho. A lâmpada quebrou, separadinho. As pilhas e baterias, leva para a loja onde você sabe que vende produtos eletrônicos, então você vai levar ali para aquela loja para ocorrer o descarte adequado, correto? E aí eu trago para vocês um videozinho sobre os principais destinos do lixo no Brasil. Vamos assistir. Os principais destinos do lixo no Brasil. Lugar de lixo era a lixeira. Mas e depois? Onde ele vai parar? Vamos descobrir. Lixões. Grandes áreas a céu aberto, nas quais o lixo é despejado, geralmente localizado em regiões periféricas da cidade. Esses locais acabam se tornando propícios para a concentração e proliferação de ratos, baratas e outros insetos. Aterros sanitários. Aterros são sistemas de tratamento de lixo, onde o solo é impermeabilizado e preparado para receber lixo orgânico, que é colocado em camadas intercaladas com terra, literalmente aterrado.
Diferente dos lixões, os aterros são planejados, operados e monitorados de acordo com normas e regulamentações ambientais rigorosas. Coleta seletiva e reciclagem. Sabe aquelas lixeiras coloridas? Então, a coleta seletiva consiste em fazer a separação entre o lixo orgânico e os materiais recicláveis como latas de alumínio, potes e sacos de plástico, garrafas PET, entre outros, que são entregues para reciclagem. Incineração de lixo. Alguns lixos não podem ser aterrados ou reciclados, como é o caso do lixo hospitalar ou materiais contaminados, por exemplo. Nesses casos, o lixo precisa ser incinerado. Tratamentos especiais. Outros materiais precisam, ainda, de um tratamento especial por empresas especializadas na hora do descarte, pois possuem em sua composição elementos químicos que podem gerar problemas ambientais como a contaminação do solo e da água, e não podem ser queimados, como é o caso das pilhas, lâmpadas e celulares, por exemplo. Muito bem, né? Bem interessante aí esse vídeo, mostrando tudo aquilo que eu já expliquei para vocês durante essa aula. E aí vem aquela explicação por que, por exemplo, o lixo ele faz mal para a aviação. Porque se existem ali lixeiras viciadas em locais muito próximos de aeroportos, por exemplo, vão lá, as aves que se alimentam do lixo, ficam catando, quando fica voando, pode causar um acidente aéreo. Então, por isso que é perigoso também ali o lixo para as aeronaves, ok? E agora eu trago para vocês alguns quadrinhos mostrando o que é reciclável e o que não é reciclável para fixar bem na nossa mente. Vamos observar. Por exemplo, o que é reciclável e não reciclável? Lembra-se qual é a cor azul, qual é o tipo de material? É o papel. Então, por exemplo, jornais e revistas, folhas de caderno, papéis de computador, fotocópias e envelopes são recicláveis, podem ser recicláveis. Já os papéis que eles estão sujos ou eles estão engordurados, papel higiênico, né, guardanapos, papéis metalizados, papéis plastificados, eles não são recicláveis. Outros tipos de papéis também. Prova, apostila, observem aqui, exatamente, prova, apostila, cartazes velhos, folhetos, papéis toalhas, papelão, caixa em geral, aparas de papel são recicláveis. Já o papel carbono, fotografias, etiquetas adesivas, tocos de cigarro, papéis de fax não são recicláveis. Agora, o metal, né? O que pode ser reciclável e não pode ser reciclado? Latas e folhas de flan, de óleo, leite, enlatados em geral, latas de alumínios, sucatas de automóveis, outras sucatas podem ser recicláveis. Já clipes, grampos, esponjas de aços e canos não podem ser reciclados. E aí, por último, nós temos aqui o vidro, que é a corzinha verde, né? Não por último ainda, temos o plástico, o vidro. Garrafa em geral, qualquer garrafa de vidro, recipientes de vidros, copos, frascos, sejam eles de compras, de perfumes, de remédios, podem ser reciclados. As embalagens, certo? Não o material dentro ali, por exemplo, do remédio. Tem que estar somente o vidro do remédio. E aí, que não pode ser reciclado, espelhos, lâmpadas cerâmicas ou barro, né, porcelana, tubos de TV, vidros temperados, aquele vidro do carro, faróis, cristal, pirex, ampolas de remédios não podem ser reciclados. E por último, agora sim, por último, nós temos o plástico, que é a corzinha vermelha. Os plásticos que podem ser reciclados, copo plástico, copinhos de café, sacos plásticos, embalagens, né, de margarina podem ser reciclados. Já cabo de panela, tomada, embalagem de biscoito não podem ser reciclados. Além do mais, também não podem ser reciclados misturas de papel, plástico e metal. Se está ali tudo misturado, não pode ser reciclado. Fibra de vidro e acrílico não pode ser reciclado. O que pode ser reciclado? Embalagem de material de limpeza, garrafas de PET de refrigerante, canos e tubos e vasilhas de plásticos aí em geral. Ok, pessoal? Então aqui trouxe para vocês na nossa aula sobre conceitos sobre o lixo, coleta seletiva, o que são os 5 R's, o que pode ser reciclado e o que não pode ser reciclado, ok?
Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.